Olá, eu estou aqui junto com a Gisele, meu nome é Fabi, tá? E estamos aqui para poder apresentar a vocês algumas dicas que nós pesquisamos. Na verdade, a Gisele ajudou bastante na maioria das pesquisas para poder trazer isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples e uma outra, né? Deixar a gente feliz, né? A gente otimizar nas nossas tarefas do dia a dia e fazer a diferença na nossa rotina. Tá, então vamos começar com a Gisele, que ela vai trazer algumas dicas, alguns desafios aí que possa apontar de que muitas vezes na correria a gente não percebe pequenos, minúsculos detalhes que fazem totalmente a diferença. Vamos lá. Faça um trabalho voluntário, é o primeiro que a gente esticou na nossa pesquisa, né? Qualquer trabalho que te dê prazer, que dê prazer a alguém, ao trem, satisfação é primordial para o seu bem-estar propriamente falando. Identifique os seus pontos de melhoria. Hoje a psicologia social e cultural, ela não adere mais aos defeitos. Nós não somos seres defeituosos, nós temos pontos de melhoria, pontos que precisam serem melhorados no dia após dia, tá? O que são esses pontos? São aspectos ruins, negativos, que de alguma forma eles atrapalham o nosso desenvolvimento da nossa personalidade. É um outro ponto, tá? Identificar os pontos de melhoria na nossa vida. Outro, dê uma carona, seja gentil, seja solícito com uma amiga, com uma colega de trabalho, com uma amiga voltando da festa, enfim. Aprenda a fazer algo novo, tá? De repente você tem um desejo, uma meta que você ainda não cumpriu, tem vontade de aprender a tocar violão, conhecer um novo idioma, aprenda algo novo. Bacana. É bom a gente ter esse próprio desafio nos mesmos, para que possamos ter a coragem de enfrentar situações que talvez para mim seja difícil, para você não. Exatamente. Né? E se você pode, eu posso. Aventure-se, né? Seja onde for, o importante é a gente estar em movimento e trazer adrenalina para o nosso organismo. Saltar de paraquedas? Também? Deixa o egoísmo de lado, né? Muitas das vezes a gente nos tornamos egocêntricas com a correria do dia a dia, e a proposta é essa, né? Uma dica: deixar o nosso eu de lado, deixar o egocentrismo de lado, pensar mais no coletivo, pensar mais de um modo geral, pensar nos nossos colegas de trabalho, nas nossas amigas, ter um tempo para elas. Isso é muito bom, né? E para nós mulheres. É muito bom, mas na correria é um pouquinho difícil, então precisa separar um tempinho. Eu sempre dou um exemplo assim: o médico fala para você, precisa fazer academia. Aí eu particularmente tenho dificuldade de cumprir na academia certinho. E aí o médico fala assim para mim: o dia que você tiver uma parada cardio e tiver com problema, está quase morrendo, eu aposto para você que todos os dias vai achar um horário para dar uma corrida de meia hora. Então precisamos de tirar esse pequeno tempo para nós mesmas, porque isso faz bem para a gente, o partilhar com uma outra mulher, o partilhar com os filhos, partilhar com o marido, partilhar com outras pessoas. Seres humanos precisam de convivência, né? Com certeza. Outra dica de ouro: o perdão, tá? Perdoe alguém. Tá? Não é uma tarefa fácil. Não. Nós mesmos sabemos que a gente tem os nossos desafetos, às vezes com nós mesmos, né? Não é fácil o perdão, mas é necessário para o nosso bem-estar e para o bem-estar coletivo de um modo geral, tá? Outra dica que a gente deve relacionar aqui em relação à nossa pesquisa, que foi assim fundamental, é usar as palavrinhas mágicas que às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia, né? Educação nunca sai de moda. E é importante a gente exercitar. Precisa mesmo, né? E não só a palavra mágica de por favor, por gentileza, né? As outras palavras mágicas, como por exemplo, que bonita você está hoje, que legal você está hoje, né? Isso de fato é mágico. De fato, porque aquela pessoa que saiu talvez naquele dia não acordou legal, teve um sonho ruim, tá? Você chega e fala: bom dia, como você está? Boa noite, como você está? Né? Tem uma história, e eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, né? Quem tiver paciência de assistir toda, mas tem uma história que a minha filha, ela disse para mim uma vez, que teve uma funcionária que toda vez que entrava no serviço para o guarda, chegava: bom dia, como vai? E ela ia para trabalhar, era se eu não estiver enganado, frigorífico, né? Ela deve ter visto por aí no YouTube. Aí depois, todos os dias, na hora de sair: boa noite, até amanhã.
Até que um dia ela entrou, mas ela não saiu. Por acaso, ela entrou naquelas geladeiras, trancou e ela não conseguiu sair mais de lá. Ela começou a ficar com frio. Aí esse guarda ele falou assim, bom, tá faltando uma pessoa aqui, não vejo alguém com um sorriso me dando uma boa noite, até amanhã. Ele começou a procurar em todos os locais lá da empresa até que encontrou ela. Se não fosse por ele, ela ia estar morta. O cumprimento faz a diferença. Fez diferença. Fez diferença. Por quê? Porque faça sentir a sua falta. Exatamente. Outra dica, né, de ouro, seja honesta. Tá? Consigo mesmo, né? Primeiro. Mesma, exatamente. De repente você for beneficiada aleatoriamente, ao acaso, pode ser no mercado, com um troco da caixa que ela deixou passar, tá? Seja honesta, seja transparente consigo mesma. Não querer sempre vantagens, né? Isso é uma cultura muito ruim, né? E sempre você querer vantagem, eu estou fazendo alguma coisa, eu vou ganhar o que com isso? Outro ponto, né? Outra dica que a gente deve enfatizar em relação à reflexão, né? Todas as nossas atitudes, tem consequências, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos e por aquilo que nós agimos, né? Então a reflexão, antes de tudo, ela é primordial, né? Outro ponto seria a tolerância. Seja tolerante. No trânsito. Principalmente. Né? E nós somos seres individuais e diferentes. E isso nos torna, exatamente, as nossas diferenças nos tornam especiais. E essas diferenças, elas nos limitam, em muitas ocasiões, da gente se relacionar. Por isso que a tolerância ela é necessária, tá? Outro ponto, assim, que eu queria que a Fabi até comentasse com a gente, seria em relação a ter um objetivo, ter uma meta. Precisamos fazer meta com nós mesmos, porque nós estamos falando aqui de mulher, é lógico, é o nosso dia, então podemos falar, os homens que se aguentem aí, né? Inclusive aqui temos o cameraman. Mas enfim, precisamos sim, porque como mulher estamos pensando para quem tem filho, quem é casado, quem trabalha fora, quer estudar, quer ficar bonita, precisa de meta, precisa de fazer um mapa mental, chamamos de mapa mental, que é muito boa. Você pode formar um mapa mental, pesquisem lá que vocês vão ver alguns modelos, que pode ser semanal, mensal, para poder se programar e dar um tempinho, nem que seja uma vez por semana, para você mesmo, para a gente mesmo que precisamos. Desse tempinho, 1 hora é suficiente para poder tirar esse estresse, esse mal-estar, essa raiva que às vezes sobrecarregamos e não percebemos, né? Com certeza. Um fator importante sobre isso que a Fabi está falando, sobre traçar objetivos, é ter planejamento. Não é traçar o objetivo e deixar ele se perder. Uma vez que for traçado, não parar até que o objetivo seja alcançado. Não estancar, tá? Né? Às vezes você não perde, mas estanca, não termina. Faça uma coisa, você iniciou, conclua. Para ter amanhã de ser, pelo menos com orgulho de ser assim, eu fiz, concluí. Exatamente. Às vezes tem dificuldades, né? A gente pode ver desse lado, às vezes realmente tem coisas que não dá para concluir. Mas se você puder concluir, seria bom início, meio e fim. Legal. Outra dica importante, né? Seria em relação a ser nós mesmas, né? Ser mulher é uma tarefa, é uma missão, né? Sinceridade, espontaneidade. E isso, sinceridade, foge do segmento de grosseria, que muitas vezes ele é confundido com isso, né? E gostaria de ressaltar em relação a isso que uma vez que você é sincero, né, que você dá um elogio sincero, que você deseja, como a Fabi falou anteriormente, um bom dia sincero, você se torna uma pessoa querida, tá? É muito bom, né? Eu não sei se você... Posso falar alguma coisa rapidinho? Depois você continua, porque já estou me coçando, né? Você falou aí sobre desafio, então qual o seu desafio? Põe a caneta e você põe assim, qual o seu desafio e vai apontando pelo menos 3. É bom já 3, né? Sim. Porque para achar defeito, às vezes a gente pensa bastante e fala qual será o meu defeito, e colocar 3 é difícil. Sim. Né?
Apontar o defeito de outrem é fácil. Agora, olhar para si mesmo, falar sobre si mesmo, aí a tarefa é mais diferente. Por isso que essas são as dicas que a gente está dando de hoje. A tarefa seria legal igual aqueles que fica ao vivo o tempo todo, né? Você colocar um vídeo, um filme, sei lá, uma câmera que esteja te filmando e depois você se assista. Isso seria muito bom, mas não podemos fazer isso, Exatamente. né? Você falou sobre planejamentos, metas, objetivos, muito bom. Sobre o cuidado que nós precisamos e nós, nesse Dia da Mulher, fizemos vários vídeos para poder apresentar aqui, inclusive de cuidados, né? Sobre maquiagem, cuidado de pele, sobre cuidado de tipos de cheiro, de perfumes, né? Então, eu queria aqui, eu não sei se já está quase fechando, mas eu queria fazer uma pergunta para todas as mulheres, né? E igual aquela musiquinha, eu acho que, eu não estou fazendo propaganda, mas tem não vou falar o nome, mas tem um supermercado que quando a gente vai, ele tem aquela musiquinha, né? O que faz você feliz, o que te faz feliz, alguma coisa assim, né? Essa musiquinha. E isso acho que eles fizeram de uma forma bem legal, né? Então, o que te faz feliz, o que te deixa contente, o que te deixa satisfeita. Agora, se você pegar 3 coisas no dia a dia e disser, não achei, então faz o contrário. Pega um bloquinho de papel e todos os dias quando eu chegar em casa, põe a data, horário e coloque 3 coisas que as outras pessoas fizeram de bem para você. Por exemplo, se uma pessoa chegou e falou para você bom dia sorrindo, né? Se alguém te deu um passo, talvez no trânsito, se alguém se preocupou com você em algum momento e ligou para ver se você estava bem, sem nenhum tipo de interesse, seria bom a gente começar a praticar isso, porque no dia a dia corrido, complicado, pesado, trânsito, estresse o tempo todo, às vezes sobrecarrega as pessoas e quando vai sobrecarregando, você acaba se deprimindo, né? Entrando numa depressão sem perceber. Quando você percebeu, você já não entende por que às vezes você não consegue sorrir, porque às vezes você não consegue ficar feliz com alguma coisa, né? O que antes te deixava feliz hoje não está mais. Por que será? Cadê o brilho, né? Cadê a motivação? O que motiva você a acordar todos os dias e trabalhar? O que é? Então, se a gente disser assim, eu não consigo apontar uma coisa que eu possa ser feliz totalmente, eu me preencha, pense nesse outro lado, pense do lado de quem faz você feliz, né? Falou do cuidado, não sei se você vai tocar esse tema, mas o cuidado não é apenas aparência, não é apenas eu usar maquiagem, que eu tô com um pouco de maquiagem hoje, eu deveria ter colocado. Não é só o cuidado estético, mas sim daquelas pessoas que estão perto de mim, daquelas pessoas que estão do meu lado, daquelas pessoas que cuidam de mim, daquelas pessoas que eu também cuido. Então eu preciso desse cuidado para que eu possa também estar por completa, né? Para que eu possa estar preenchida totalmente, né? Uma dica também é não esquecer dos animais também, né? Os animaizinhos da rua também, eles precisam de cuidados e de proteção. É uma missão que a gente tem, tá? Faça algo por si mesma, tá? Cuidar de si, foi o que a Fabi acabou de falar, causa satisfação, tá? Causa motivação. Tá? Só interrompendo você, né? Aí quando falamos de motivação, podemos dizer os 2 tipos de motivação, podemos citar aqui rapidinho, não é? Os 2 tipos de motivação que temos a extrínseca e a intrínseca. Então, quando eu estou fazendo aquilo que você falou, dar carona para alguém, cuidar de um bichinho, eu estou tendo uma motivação intrínseca, porque eu não recebo nada troca, não recebo nada. Mas isso preencheu. Qual que é o meu pagamento? Qual é a minha recompensa? A minha felicidade, me deixar bem, me deixar contente. A extrínseca, então, seria qual? Eu estou fazendo alguma coisa para você em troca de outra, né? Então, precisa identificar qual a motivação que você tem para fazer as suas atividades diárias também, né? Vamos lá? Então, pratique o otimismo também, mais uma dica, né? Por mais que seja complicada a situação, a gente tem que enxergar algo de bom, né? Algo que seja, é minha experiência, eu estou adquirindo uma experiência mediante essa situação, tá? Procurar olhar a vida com um olhar mais positivo, né? Deixar o negativismo de lado, tá? E pra gente complementar aqui nas nossas dicas, falar um pouquinho sobre o sorriso, né? Tem um poeminha que uma equipe de recrutadores, eles sempre passam pra gente, que ele diz assim, que o sorriso, ele não custa nada e rende muito. Enriquece quem o recebe sem empobrecer quem o dá. Dura somente um instante,
mas seus efeitos perduram para sempre. Muito bom, e a gente fecha com isso. Muito obrigada. Obrigada.